Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martínez e hoje eu vou comentar a respeito do aborto. Bom, o aborto, essa ideologia maligna, diabólica, que se deu principalmente com o avanço das espécies geradas pelo maldito liberalismo e principalmente agora com esse movimento feminista que dominou o Ocidente. E infelizmente muitas mulheres abortam, causando a morte de muitas crianças inocentes aí, que realmente é uma lástima, é muito triste. Esse aborto é a pessoa que mais deve proteger uma criança, é a mãe, no caso, que está gerando uma vida ali no seu ventre. Deus deu essa capacidade linda da mulher poder gerar uma vida ali, ela ter ali no seu ventre a geração de uma vida. E infelizmente essas mulheres vão lá e assassinam seus próprios filhos, matam. É terrível, Qualquer um que já tenha visto alguma imagem de algum ser humano abortado, porque convenhamos, não é feto, essa palavra é extremamente mal empregada, é um ser humano ali que foi assassinado pela pessoa que mais deveria protegê-lo, que é a sua própria mãe. E hoje as mulheres são ensinadas a fazer dos seus úteros, de seus ventres, verdadeiros cemitérios, tomando essas pílulas químicas que destroem não apenas a mulher, como também destrói a vida que elas podem gerar em si, com essa liberdade sexual maligna que também foi empregada aí pelo feminismo. As mulheres querem fazer sexo livre e não querem colher as consequências de seus atos obscenos. Então o que acontece? Hoje em dia são milhares e milhões de abortos sendo feitos a todo ano. Só nos Estados Unidos já foram mais de 50 milhões de abortos feitos nos últimos anos. Olha a quantidade de almas que poderiam estar nos céus e que agora estão longe de Deus. Porque diferentemente do que muitos falam por aí, de uma forma para consolar as pessoas, acabam por dizer uma mentira, que os bebês abortados acabam indo para os céus diretamente, o que é falso. Isso não faz parte da doutrina católica. É nos ensinado que há o limbo, a realidade do limbo que foi deixado de lado, foi deixado de ser ensinado na doutrina católica, principalmente agora depois do Vaticano II. O limbo foi sempre ensinado desde os tempos mais remotos da cristandade. Temos respaldo na patrística, na escolástica, em todos os períodos do catolicismo. Sempre foi nos ensinado que é totalmente necessário que para uma pessoa entrar no reino de Deus se tem um batismo. O próprio Senhor instituiu essa exigência. Hoje as pessoas, utilizando do pretexto da misericórdia de Deus, que é infinita, é perfeita, isso é bem claro, só que eles acham que Deus pode contradizer a si mesmo, o que é absurdo. A justiça divina, a perfeição de Deus é tamanha que para fora da nossa realidade no campo metafísico, ou seja, para além dessa realidade, no campo espiritual, a justiça de Deus é perfeitíssima. O campo jurídico celeste é infalível. Então o que acontece? Essas dimensões as pessoas não conseguem conceber na cabeça delas. Então elas acham que tudo é muito simples. Mas não é assim que funciona. A gente tem que distinguir o limbo dos pais e o limbo das crianças. O limbo dos pais é aquele a qual a gente repete no credo, que Cristo desceu à mansão dos mortos, desceu aos infernos. Aquele limbo estava as almas dos justos que esperavam a Deus, na esperança da salvação que viria um dia. Deus, quando foi morto, ele desceu aos infernos, no seio de Abraão, e libertou aquelas almas que estavam lá, aguardando esperançosamente a vinda do Salvador. E então Deus abre as portas dos céus para que seja povoado o reino de Deus. No entanto, há um outro limbo, que é o limbo das crianças. O limbo das crianças é distinto do limbo dos pais. O limbo das crianças é para onde vão as almas das crianças que não foram batizadas. Porque se temos aqui uma exigência de Deus que para entrar no reino de Deus
é necessário que tenha o batismo, então, logo, uma criança que morra sem o batismo, ela não vai entrar no reino de Deus. No entanto, como bem sabemos, Deus é infinitamente misericordioso. Ele não poderia mandar uma criança indefesa para o inferno sofrer. Então, existe o limbo. E o limbo das crianças é o quê? É um lugar de felicidade natural. Elas gozam de uma felicidade natural e elas amam Deus de uma forma natural. Enfim, a questão é, o limbo, ele é um fato. A gente vai achar isso durante toda a história da igreja. Vai ter respaldo de todos os grandes santos doutores, teólogos, papas. Né? Vamos ter também respaldo nas visões místicas de muitos santos que viram os limbos. Né? Principalmente agora eu posso citar Santa Francisca Romana. Vamos ter aqui Santo Tomás de Aquino, mestre angélico, nos ensinando sobre o limbo. Vamos ter Santo Agostinho, doutor da graça. Vamos ter o doutor Exímios, Francisco Soares. Vamos ter o Papa Pio VI, também falando sobre o limbo. Vamos ter o próprio catecismo romano falando sobre que é necessário que exista, né? A criança tem de ser batizada. E a igreja sempre foi muito categórica em afirmar que é muito importante, é extremamente crucial que os pais batizem as crianças o mais rápido possível, porque elas correriam riscos, né? E esses riscos é justamente isso, que caso elas morressem, elas não iam para Deus, elas iam para um limbo. Porque, como já dizia o próprio doutor da graça, o Santo Agostinho, a pena do limbo é a privação de Deus, a qual é a das penas a mais branda, né, que tem. E Santo Tomás de Aquino, ele mostra, né, que embora, né, as crianças estejam separadas de Deus no limbo, né, qual é a pena daqueles que estão no limbo? É a privação da beatitude eterna. Então, as crianças estão separadas de Deus. No entanto, elas não sofrem as penas dos pecados, né, porque elas não cometeram pecados atuais, mas elas carregam em si o pecado original, que faz com que ninguém entre no céu com o pecado original. Nada de impuro pode ingressar no reino de Deus. Nada, nada. E o pecado original é sujeira. E o batismo é sacramento necessário da salvação. Logo, essas crianças as crianças que morrem sem o batismo, elas vão para o limbo. O limbo existe. Ele existe, é um fato. Inclusive, alguns podem perguntar, mas o Deus vai deixar aquelas crianças para sempre lá no limbo? Bom, no parecer de todos os santos doutores, principalmente Santo Tomás de Aquino, o limbo é uma condição eterna. É uma condição eterna. Embora tenha uma interpretação teológica que possa dizer o seguinte, né? Deus, num ato de amor infinito, no fim dos tempos, pode fazer com que aquelas almas que estão lá no limbo acabem indo para os céus, né, no juízo final. No entanto, isso não é um ensinamento tradicional da igreja. Não é um ensinamento comum da igreja. É uma hipótese teológica, né? No caso de que o limbo é uma condição eterna, é uma conclusão teológica. É algo totalmente diferente. O que é uma conclusão teológica? A conclusão teológica, ela parte de duas premissas. A primeira premissa se baseia no quesito de que aquela coisa, né, aquele objeto de conclusão, ela foi retirada de uma base da revelação, de algo vindo diretamente da revelação divina. Segundo, ela é deduzida a partir de algo que se chega na base da razão, que por sua vez vai estar respaldado na revelação. Então, que o limbo é eterno é algo que realmente é o ensinamento comum da igreja. Mas, no entanto, isso aqui não é o foco aqui do que eu quero salientar. A questão é, o limbo existe. É para lá que as crianças sem batismo vão. E é uma pena. É uma pena, porque embora elas não sofram, né, como no inferno, elas não vão ter Deus. Elas não estão na beatitude eterna. E nós temos que desejar a beatitude eterna para o próximo. Que triste saber que tem milhões de almas que estão lá no limbo. Por causa de canalhas assassinos, né? No caso, mulheres assassinas que assassinam seus próprios filhos. Essa aberração que é o aborto. Que, como já dizia o padre Gabriel Amorf,
é um sacrifício prestado a Satanás. E essa frase remete bem o que sucede na prática, porque o aborto é um ato intrinsecamente diabólico. Ademais, o próprio fato de que o aborto, por ser um ato diabólico, é no caso de que a mulher que aborta, ela comete um pecado gravíssimo, um pecado mortal, no qual, se ela não se arrepender daquele ato, se ela morrer naquele estado, né, sem ter se arrependido de seu ato, ela vai para o inferno. E com isso, Satanás venceu e ganhou uma alma. Para sempre. A pessoa vai ficar lá no inferno sofrendo para sempre. Coisas inimagináveis. Porque o ato dela, o pecado dela, a dívida que ela tem com Deus é infinito. Qualquer ofensa dirigida a Deus é de valor infinito. Por isso que o inferno é eterno. Porque se a pessoa tem uma dívida que é infinita, como que ela vai pagar essa dívida que ela é infinita? E por outro lado também tem uma pequena vitória, que é o fato de que o bebê que foi abortado, assassinado, ele vai ficar privado de Deus, vai ficar lá no limbo. Embora não vai sofrer como no inferno, ele vai estar afastado de Deus. Então é trágico o que está acontecendo em nossos tempos. Pessoas aí abortando mulheres que deveriam ser o exemplo da moral. São aí monstros, né? É o que eu falei um dia, são essas mulheres que abortam, são meretrizes do diabo. São meretrizes do diabo. Para mim, uma mulher que aborta é um monstro. Não é uma mulher, ou tampouco uma mãe. É um monstro. É uma assassina que matou uma pessoa, um ser humano que não tem culpa de ter feito. Não tem culpa disso. Ela que é a culpada de fazer essa desgraça, né? Então aí vai ter aqui também aquelas pessoas que vêm com o argumento: ah, mas essa mulher foi estuprada, não sei o que, blá blá blá. Beleza, ela quer corrigir o erro fazendo um erro ainda maior. Ela quer lá punir a vida de um ser humano porque infelizmente ela teve a desgraça de ter sido estuprada. Realmente é uma tragédia uma mulher ser estuprada. É uma tragédia, é algo horrível. É um estuprador, um desgraçado. É um maldito. Não tem o que descrever de um estuprador. Um estuprador é um desgraçado. No entanto, aquele desgraçado, ele plantou lá na mulher. Vai fazer com que a mulher tenha uma vida. E essa vida que vai ser gerada na mulher, ela não tem culpa. Não tem culpa de ser filho de um monstro, de um desgraçado estuprador. E aí a mulher vai lá e mata a criança. Ademais, estatisticamente, a maioria esmagadora das mulheres que abortaram, mesmo em caso de estupros, se arrependeram terrivelmente de seus atos, porque elas ficam na consciência, a consciência, por mais que a mulher não seja sequer católica, a razão natural faz com que elas percebam que elas cometeram um assassinato. Elas levam esse peso pelo resto da vida. Aquilo fica perseguindo, remoendo ela o resto da vida. Sem contar os riscos que a própria mulher corre ao fazer o aborto. Ela corre em risco de morrer também. Então o aborto é indefensável. Não tem como defender o aborto, é algo terrível. Não quer criar criança? Não assassine ela. Sei lá, bota no orfanato. Pelo menos isso, mas não assassina, é uma vida. Não coloque uma vida privada longe de Deus. Essa criança ela pode nascer, se desenvolver, pode ser uma pessoa inclusive importante para a humanidade, né? Ser um grande cientista, uma pessoa que pode trazer benefícios para a sociedade, mas não, aquela mentalidade cátara, né, de que a vida não vale nada, que toda a vida é uma nojeira. O egoísmo, esse hedonismo, esse niilismo, essa visão totalmente deturpada, né, que não vê na vida um valor incrível. Infelizmente o aborto cada vez mais aumentando. E é o que eu falo, é o que eu sempre falo para um monte de gente. Quando se trata de aborto, cara, não adianta ficar debatendo racionalmente com uma pessoa que defende o aborto. Uma pessoa para chegar num ponto de estar defendendo o aborto, tá com a alma
a alma, a inteligência, os sentidos totalmente destruídos. Você tem que falar com essa pessoa de uma forma de tolerância zero. Mostrar que realmente você tem repugnância total ao ato que ela defende. É algo terrível. Você tem que mostrar para ela que aquilo que ela está fazendo é uma atrocidade em defender aquilo. Então não adianta vir com argumentos lógicos, você não vai convencer. Pode funcionar até em alguns casos com alguma bobinha aí, alguma feministinha jovem, tola. A maioria das vezes isso não tem eficácia nenhuma, ficar debatendo logicamente com uma pessoa para provar, mostrar que o aborto é intrinsecamente mal. Você tem que mostrar que ela é uma idiota, é uma canalha. Ela está apoiando um assassinato, apoiando um genocídio, porque são milhares e milhões de almas sendo ceifadas nos ventres de mulheres. O aborto não tem que ter tolerância nenhuma. Tolerância zero com aborto, meu. Não tem que ficar com esses discursinhos. Por isso que o aborto está aumentando a todo momento. Porque ele passa nos lugares, né, no campo político, porque esses ditos conservadores, os católicos, são um bando de fraco que só acha que tudo para combater o mal se resolve debatendo. Não é assim, não. Você tem que mostrar ato concreto, ação, atitude, de mostrar que aquela pessoa é um idiota, uma retardada, um monstro, assassina. Não tem que ficar debatendo, usando os argumentos lógicos, que não sei o quê. Isso é besteira. Por isso que o conservadorismo, os movimentos católicos são ineficazes na maioria das vezes, porque o povo só fica trabalhando no campo das ideias, acha que vencer um cara refutando no campo das ideias vai impedir que a ideia má se alastre. Você tem que combater também o ato da pessoa. Você tem que intimidar a pessoa. Você tem que intimidar. A pessoa tem que temer as consequências do ato ruim que ela faz. Do contrário, ela vai fazer. Hoje a vida é tão banal. Você sai e vai numa esquina, você vê uma pessoa que vai ser assassinada aí. São 70 mil homicídios por ano aqui no Brasil. Vida não vale nada hoje em dia. Ainda você vai querer ficar combatendo no campo das ideias essa desgraça? Não tem efetividade alguma. Então, o que acontece? Aborto, essa desgraça tem que ser combatida com força total. Inclusive, alguns me mandaram aqui que na Avenida Paulista, no dia 23, né, no sábado, vai ter uma marcha pró-vida, né, aborto nunca. Quem for de São Paulo, estiver perto por lá, por favor, compareça lá para mostrar força, né, no movimento pró-vida. A gente não tem que deixar o mal se alastrar, não. Como já dizia o apóstolo, condenai todas as obras infrutíferas das trevas. Abertamente. Tem que ter medo não de combater, não tem que ter medo não. Se for necessário que xingue a pessoa, xingar mesmo, que se xingue, porque o ato que ela está fazendo é algo terrível. Ficar com essa frescura aí de debate intelectual, isso não leva a nada aí. Enfim, aborto é maldito, é demoníaco, tem que ser combatido. As crianças que são abortadas não vão para o céu, mas também não vão para o inferno. Elas vão para o limbo. É doutrina comum da igreja. É doutrina comum da igreja, isso. É doutrina, tá? Alguns vão falar, mas isso nunca foi solenemente declarado. Tem um documento da Congregação da Doutrina da Fé que fala da esperança das crianças abortadas. Aquele documento sequer é dogmático. É tão trágico que a gente vive num tempo que o magistério não quer ser magistério, né? Ele quer ser tudo no campo opinativo. Então aquele documento não significa nada, tá? Não significa nada em questão de falar que não tem um limbo. O limbo existe sim. O limbo existe, é uma realidade factual. E por último, né, falar que realmente esse negócio de aborto, né, de debater contra abortista é perda de tempo na maioria das vezes. Tem que intimidar mesmo essas pessoas. Tem que intimidar. Esse ato desgraçado, esse assassinato. Se tem uma coisa que me deixa com raiva é ver gente indefesa ser morta.
gente defesa ser vítima de mão de vagabundo, de safado, de assassino, né? Nesse caso, assassinas. Então é isso aí. Combatei o bom combate, né? Como já dizia, né? Deus lhe abençoe.